Nós somos o podcast 3 vezes mais. Eu sou o Adão. Eu sou o João. E eu sou o Eduardo. Então, hoje, o tema de hoje, o tema qual a gente decidiu por meio do sorteio que teve, não sei se vocês acompanharam, foi: o que sabemos é real? Então, no dia de hoje, ou nesse vídeo, a gente vai bailar entre a verdade e a dúvida. E existem várias ramificações sobre o que é verdade, né? Filosóficas, religiosas, internet, informação, Política. ciência, política. E qual delas que a gente vai entrar agora? No momento que eu descobri o tema, que foi se o que sabemos é verdade mesmo, a primeira coisa que me veio na cabeça, cara, foi a filosofia. Que assim, especificamente a parte do mito da caverna de Platão. Que todo mundo já deve ter aprendido em algum momento, todo mundo já deve ter visto isso aí na escola, sempre é batido nisso aí. Mas assim, dá uma leve pincelada por cima. O mito da caverna, ela é dividida em 3 níveis. O primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. No primeiro nível, as pessoas assim descrevem como pessoas que nasceram acorrentadas, que só podem enxergar uma parede, né? E nessa parede elas enxergam sombras, sabe? Que estão produzidas pelo segundo nível? Que estão sendo produzidas Isso. pelo segundo nível. Que daí no segundo nível seria pessoas que estão conversando assim que nem nós, Descobrindo fazendo um algumas fogo, coisas já? fazendo um fogo, que alguns gestos, algumas coisas que faz sombra para as pessoas do primeiro nível. O terceiro nível seria a pessoa que sai da caverna e enxerga o mundo real, o mundo verdadeiro, assim. Enxergam tudo, né? O sol, as árvores, a água, o vento, sabe? Ela não é só a pessoa que ouve falar ou vê Porque a imagens, gente né? pode pensar, né? A filosofia a gente pode pensar ela de várias formas, cada um pode ter uma perspectiva, né? Eu pensando aqui, eu pensei, a primeiro nível, elas estão vendo a sombra produzidas pelo segundo nível. Talvez o segundo nível, ele tá como nós, comentando sobre alguém que saiu da caverna. Histórias que ouviram, né? Histórias que eu ouvi. Com certeza. Mas assim, abordando a verdade sobre o mito da caverna, eu penso muito nisso no mundo de hoje. Trago muito comigo no mundo de hoje, sabe? Tipo, tento somar o mito da caverna com o mundo de hoje. Por exemplo, as pessoas que estão no primeiro nível, o que elas enxergam na parede é a verdade delas. É verdade, é o que elas Sabe? têm. É a verdade que elas têm. O gesto que ela vê ali na parede, a sombra que ela vê, sabe? Elas acreditam naquilo ali. Desde que elas nasceram, elas só enxergam aquilo ali. A única verdade que elas têm é o que está na parede, entendeu? E daí eu assimilo isso com a internet de hoje em dia. Porque as pessoas do segundo nível é quem está fazendo a sombra na parede para as outras pessoas acreditar. Então, eu sempre me questiono, em qual nível que eu tô? Quando eu vejo algum anúncio, algo que eu queira comprar, alguma coisa assim, qual nível que eu tô? Será que eu tô enxergando a verdade através disso? Tipo, saindo do terceiro nível? Ou eu tô vendo o que uma pessoa tá me mostrando? Sabe? Tô sendo manipulado. Que hoje em dia na internet tem muito disso, cara. Que a gente pode fazer Muito pesquisas, disso. né? Vi um anúncio, eu só posso ver aquele anúncio e já decidir, é isso, e pronto. Ou eu posso fazer pesquisas, né? Talvez tu, quando for comprar um dos teus equipamentos, moto. Cara, com certeza, eu espero de tu, pelo menos, que tu seja um ser mais racional, né? Fazer a pesquisa, Fazer a né? Saber se pesquisa. o negócio é bom, né? Não, com toda razão. Aí eu assimilo muito isso aí com a busca pela verdade, sabe? Porque assim, eu sempre me coloco num lugar pra ver se eu tô no primeiro, segundo ou terceiro nível. Qual desses aí eu tô? Em relação a tudo, sabe? Eu tô acreditando no que o outro tá me falando ou eu tô pensando de maneira própria, de maneira concreta? Eu tô me questionando sobre determinado assunto ou só tô indo na onda, surfando na onda? Então assim, se o que sabemos é verdade ou não, vai muito do que cada um pensa, sabe? É um tema muito abrangente. Não tem como a gente ver isso aí de uma forma absoluta, sabe? Tipo, pra mim, pelo menos, sabe? Não tem como dizer que uma verdade pra mim é verdade pra vocês também. O que é real pra ti, talvez não seja pra mim. Exatamente. Tem uma gincana muito bacana que dá pra fazer, que já fizeram experimento, sabe? Eu pego uma folha de caderno, eu desenho o número 6, coloco em cima da mesa. Eu tô na frente do Pedroso. Pra mim vai ser um 6. Pro Pedroso vai ser um 9, sabe? A verdade pra mim não é a mesma verdade pra ele, sabe?
Mas não deixa de ser mentira. Não é uma É. mentira, né? É uma verdade. Só que é uma verdade tua. São pontos de uma visão verdade dele. Com diferentes. certeza. E essa é uma verdade relativa. Relativa ao ponto de vista no qual você tá. Ou à realidade que você tá. Mas, por trás disso, tem a verdade absoluta. E quem que sabe essa verdade absoluta? O Quem? cara que desenhou. É. O cara que desenhou. Ele exatamente. sabe se é um 6 ou um 9. Cara, esse assunto, quando a gente teve o sorteio lá e saiu esse assunto, eu tinha recém feito um vídeo sobre esse assunto, só que mais voltado à internet, né? Voltado a fake news, voltado o que é real na internet e o que não é. E hoje em dia isso é um problema. E eu pensei assim, que assunto embaçado pra gente conversar. Porque é uma linha tênue entre a verdade e a mentira. É muito difícil. É um detalhe, né? Eu cheguei ao ponto de saber, de pensar assim, é impossível eu saber se é verdade ou é mentira na internet. Porque, pô, o cara anda de Ferrari, ele mostra uma vida, tipo, top, no nosso ponto de vista, né? Andando de Ferrari, com muito dinheiro, e ele te vende uma imagem de que você pode ficar daquele jeito. Apenas comprando meu curso aqui de R$ 99,99. Mas a Ferrari pode ser alugada. Exatamente. O que te garante que aquilo ali é uma verdade, cara? Eu não consigo ir lá, sei lá, onde é que é o cara? Sei lá, Santa Catarina, o cara é de São Paulo. Não consigo ir lá e comprovar de que é real aquilo. Exatamente. Não, com certeza. Através de pesquisa, cara, eu perguntei para todas as pessoas que estão no ambiente, né? Perguntei pro meu chefe, perguntei pros meus amigos, como eles sabem que o que eles sabem é verdade. Eles falavam sempre de maneira diferente, sabe? De maneira diferente, mas basicamente com as mesmas palavras, sabe? Que era o quê? A verdade pode ser construída através da confiança. Você tem que construir a confiança para saber se o que você está vendo é real ou não. Vou citar um exemplo. Tu vai querer comprar um suplemento na internet, sabe? Como tu vai ter a confiança de saber se é verdade ou não? Aquele anúncio, aquilo que você está vendo no Facebook, no Instagram, como tu sabe? Primeiro, tu vai ver o site, depois os comentários, depois ver se alguém já comprou, já tomou, É um amigo, um parente. e realmente ver se dá retorno, se dá um resultado ou não. Cara, ó, eu seria facilmente enganado se eu fosse comprar um suplemento. Juro pra vocês. Se eu fosse comprar um whey, por exemplo. Eu seria facilmente enganado. Porque o whey, ele vem com certeza com uma série de proteínas, substâncias, coisas que vão te ajudar. Só que se alguém me botasse um Nesquik dentro de um pacote de whey, eu ia tomar achando que eu ia estar top. Cara, creatina, eu tenho pra mim que eu acho que é farinha, cara. É o E é risco, muito né? fácil de ser enganado com O creatina, que cara. acontece fácil, muito pra nós, né? Hoje, as dúvidas. Erva mate, por exemplo. Pode ser grama misturado com erva mate, ou pode ser erva Pedaço mate. de madeira ali, que os caras... Cara, eu tenho uma história, cara, muito boa, velho, que agora acabei de me lembrar. Tu falou desse negócio de erva mate. Cara, eu tava numa janta, e nessa janta, assim, eu conheci um cara que era primo do meu amigo, que tava fazendo a janta. Ele contou pra nós, cara, que ele achou, tipo, um grupo de jovens, assim, que tava procurando maconha, cara. Sabe o que ele fez? Ele disse que pegou uma bosta de cavalo, cara, moeu na mão, Nossa. sabe? Ele moeu na mão, tirou foto e mandou no grupo, assim. Mano, e os caras enlouqueceram, me falaram que queriam comprar de tudo que é jeito, Esse ofereceram se puxou. qualquer tipo de valor, cara. E ele veio assim, os caras, né? Banha, essa é da boa, bem verdinha. E Pô, de tal. bosta. Era bosta de cavalo, né? Aí assim, cara, a verdade é muito subjetiva. Não tem como é que tu É arriscado, acreditar. né? É muito arriscado. Com A internet certeza. trouxe isso da gente ver algo, mas não saber se é verdade. Aí, por mais que a gente, aquela frase, só acredito vendo, nem sempre o que a gente vê é verdade. E mesmo vendo, não acredito. É, exatamente. Eu ia citar um tema aqui, ou algo que está muito presente na sociedade moderna, né? Mas eu não vou citar para não criar Atrito. atrito, Discord. criar discord. Mas o que pode ser? A gente pode pensar em relação a isso, né? Quando o João citou filosofia, por exemplo, né? A filosofia é algo muito arriscado, né? Porque Platão, ele vem com esse pensamento que nos ajuda a sair de fora da caixa, né? Que é algo importante, hoje é muito importante sair fora da caixa. Se tu fica preso ali na tua cultura, na tua bolha, tu vai passar a acreditar naquilo como se fosse a verdade absoluta. Com certeza. Só que Platão, em algum momento da vida dele, ele também falou que o corpo, ele é como se fosse um frasco, né? Que guarda a alma. E quando no momento que a gente quebra esse frasco,
a gente descobre as verdades. Então, ali a gente expande a nossa realidade, nossa perspectiva. A gente alcança o auge. E muitas pessoas, com isso, ou se inspiradas nessa filosofia de Platão, acabaram cometendo suicídio para tentar alcançar essa verdade. Só que a gente for pensar, isso é algo bom? Algo ruim? E aí eu te pergunto, cara, será que as pessoas naquela época descobriram se era verdade ou não? É algo O que Platão arriscado, falava? né? É algo arriscado? Não, com certeza. Mas assim, Navegações, se a gente for falar sobre as grandes navegações. com certeza. Assim, isso aí, eu penso muito na questão de limite, né? Limitação. Limite e limitações. Que nem o Platão, ele trouxe isso aí, do frasco, e tal, ele tava insinuando que o corpo humano é um limite. Exatamente. É uma limitação do conhecimento, da alma. Não sei, Isso, para expandir isso. o horizonte, coisa e tal. Muitas pessoas foram lá e se mataram pensando nisso aí, tentando descobrir essa verdade. E Eu fico me questionando, sabe? a filosofia, ela deturpou muito a religião, né? A filosofia. No decorrer de toda a história da religião, do cristianismo, a filosofia, ela deturpou muito isso, né? Porque se a gente for pensar, ó, na Grécia, né? O apóstolo Paulo, se eu não me engano, ele chegou lá. Os gregos, eles tinham algo chamado o monumento, tipo um hall dos deuses. Hall dos deuses. Tinha todos os deuses deles ali. Aquilo era uma verdade para eles. Só que tinha um altar que não tinha deus nenhum. Era tipo Deus sem nome. Porque eles tinham medo de aparecer um deus e destruir tudo, ficar irado. Como assim não tem um altar para mim? E Paulo, eu tenho quase certeza que é Paulo, ele usou aquele altar para falar sobre o Deus cristão. Ó, aquele altar que tá vazio ali é o Deus cristão. Então, ele usou algo que A para eles é oportunidade, né? a oportunidade. Ele aproveitou aquele momento ali e trouxe uma verdade naquele instante. É algo muito interessante o que pode ser usado, né? Sim. Vai de cada um, na verdade. A verdade, eu acho, não tem como dizer. Que nem eu comentei antes, não tem como dizer que a verdade pra mim é verdade pra ti também. É. Perspectivas, né? Mas assim, eu acredito, na pesquisa que eu fiz, através para comentar um pouco sobre esse tema, que as pessoas que estão condenadas a olhar o mundo de apenas uma perspectiva e tomando as sombras da caverna do Platão, assim, Do segundo nível, no caso. do primeiro nível, Do primeiro nível. olhando para aquelas sombras e tomando aquilo lá como uma verdade absoluta, não se questionar sobre o que está vendo, se podem ou não acreditar naquilo ali, cara, aquilo ali, pra mim, aquilo ali é uma forma de limitação da verdade absoluta, Ou de você saber da verdade, né? sabe? Que é um negócio assim, tu vai olhar para aquela sombra, tu vai acreditar naquilo ali, e aquilo ali é a tua verdade, sabe? Isso aí eu acho que é algo muito ruim, sabe? Porque interfere no teu potencial, interfere em tudo, cara. Podemos trazer isso aí pro mundo de hoje em dia também. Eu vim de uma família evangélica, sabe? Abordando um pouco sobre religião. Na minha família evangélica, eu me foi ensinado a ler a Bíblia, a seguir Deus e coisa e tal. Hoje em dia tem muita diversidade, cara, em questão de religião. Tem muita diversidade, Relatividade da verdade. entendeu? Aí, assim, eu desde pequeno cresci sabendo, seguindo que Deus é o caminho. Jesus é o caminho, a vida, Verdade e a vida. entendeu? Cresci vendo isso, ouvindo isso, induzido a acreditar nisso. Aí que nem não tem como eu querer julgar uma pessoa que cresceu, dá um exemplo, o budismo, sabe, que cresceu assim acreditando no Buda. Cara, Sabe? religião é um negócio que dá muita discórdia na minha família. É um assunto muito complicado, porque a minha família toda é de uma religião específica, né? Sempre Sim. foi. Eu cresci também, fiz todos os estudos dessa igreja, né? E depois de um tempo, um parente meu saiu da bolha. Ele foi para outra igreja e essa igreja em específico, ele começou a aprender sobre a Bíblia. Esse acho que é uma das coisas que mais E ajuda. daí ele meio que me puxou. E eu comecei a aprender também sobre a Bíblia. A Bíblia. E eu percebi que, a gente percebeu, no caso, que, eu vou dizer essa palavra, mas que o que a gente aprendeu a minha vida toda ali, até meus, 16, 17 anos, era errado, digamos que assim. Não era o que estava na É Bíblia, que é a tua verdade, né? eram leis humanas. As pessoas podem tua vir verdade. atacar, né? As pessoas podem vir atacar, né? Mas no momento que eu descubro a verdade, pra mim, na minha religião, ou o que eu acredito, ela é uma verdade absoluta e é a minha verdade absoluta. Fé.
Religião, Uhum. fé. Tem muito a ver, né? É. Algum dia a gente pode chamar algum cara que Sim, esteja é mais interessante. Não, com certeza que tem... para falar sobre isso. Pode abordar melhor, Mas, explicar pô, melhor. contando um pouco sobre mim. Mesma coisa que tu, basicamente. Eu nasci numa bolha tradicional católica. Tradicional católica. eu não ia vou falar, citar mas- porque é meu exemplo de vida. Então, é meu exemplo de vida. Sim. Se quiserem me atacar, estão atacando diretamente Sim. a mim. Nasci numa bolha tradicional católica. Vô, vó, mãe, pai. E aquilo ali. Fiz catequese. No momento que eu cheguei para me confessar pro padre, eu dei uma recuada porque eu fiquei com medo, né? Porque eu era criança, né? Então eu pensei, vou ter que contar tudo pro padre. Então me deu medo. Eu criança. Só que eu quebrei a bolha. Fui para outra religião. Passei por várias vertentes. Então, e por isso que eu digo que para mim essa é uma verdade absoluta, porque eu passei por várias experiências e passo ainda hoje. E para mim eu continuo acreditando Sempre aprendendo, né? na Bíblia, né? E uma das coisas que eu penso sobre mandamentos, né? Sobre os 10 mandamentos, por exemplo. Deus fez os 10 mandamentos. Vou citar o exemplo do 4º mandamento. Guardará o sábado, descansará no sábado. Esse é o mandamento de Deus, dado para Moisés no monte. E outra passagem da Bíblia diz que homem nenhum poderá mudar a lei. Então, somente Deus, sabe? Sim. E os homens, tipo Paulo, Mateus, João, todas essas pessoas, elas foram inspiradas por Deus para fazer o que elas fizeram. Só que em alguma época, isso indo para a história, né? Foi de onde que eu descobri que a verdade que eu acreditava era a verdade da tradição, ou a verdade da cultura que eu estava inserido, passado pelos meus avós, que inculcou na cabeça do meu pai, que isso vinha Foi para mim passando também. de geração em geração, né? Mas quando eu fui atrás, eu descobri que, por exemplo, no ano de 300 depois de Cristo, 300 depois de Cristo, o imperador Constantino se infiltrou na igreja, tipo, se batizou na igreja que existia e corrompeu com as ideias dele do domingo, o sol, ele era adorador do sol, que é o domingo, ele entrou na igreja e corrompeu os 10 mandamentos. Porque o Estado começou a manipular a religião. Hoje Sim. acontece muito isso, né, se a gente for pensar. Sim, Adão, na forma quando você estava falando, citando a sua vida ali, fez eu perceber que assim, então a tua verdade foi algo que foi buscado. Buscada, exatamente. A Algo verdade foi ela deve buscado. ser buscada. Agora, citando novamente o Platão, mito da caverna de Platão, Pedroso também comentou que foi algo assim que o primo dele saiu da bolha ali. Uhum. Vamos Se dizer, aplica muito, É. né? vamos Você dizer que assim, talvez ele saiu do primeiro nível, passou pelo segundo, viu sobre o segundo, ficou descobriu o conversando terceiro. ali É. e decidiu, eu quero ir pro terceiro, eu quero sair. Ele saiu da bolha. É o Saiu porque eu da ficar caverna. só sabendo que é diferente, Se eu porque eu posso- não. Provar, É, talvez, provar, né? Tipo, sentir aquilo. Buscou a verdade dele. A verdade é algo que tem que ser buscado. Isso que eu digo, né? Eu tenho a minha verdade absoluta agora, mas eu tô aberto a escutar a tua opinião. João, exemplo, João. João é espírita, é macumbeiro, é outra religião dependente. Se você chegar pra mim e me convencer, eu tô aberto a mudar de opinião. Hoje em Sim. dia a gente tem muito do conservadorismo, né? Acho que antes a gente tava comentando, É. tu citou, né? Eu sou assim quando eu nasci, sou assim quando eu tava jovem, eu vou ser assim Vou até eu morrer morrer. com isso, E né? eu vou morrer com É. isso. Nossos avós muito têm isso. Quando a gente fala do sistema patriarcal, né? O machismo, qualquer coisa do tipo, se a gente for, é isso, é isso, é isso, é isso. Eu não vou mudar. Cara, falando em avós agora, vem a parte de cultura. Quando você falou cultura, Exatamente. eu lembrei das histórias que a gente ouvia quando a gente era pequeno. Eu vou dar um exemplo. Já me veio um monte na minha É. cabeça, cara. Eu vou dar um exemplo do temporal. Minha avó faz isso até hoje. Eu tava até comentando com a minha mãe hoje e ontem, né? Sobre esses assuntos, né? Lobisomem, temporal, esses negócios, né? Cara, eu tenho E certeza daí- que já falaram sobre lobisomem. E daí a minha mãe falou assim, né? De uma, como é que é? Superstição. Simpatia. Simpatia é o nome que eles dão. Tem uma simpatia para temporal. A minha avó faz isso desde quando a minha mãe é pequena e hoje ainda faz. Que é uma simpatia que você tá vendo que o tempo tá vindo, temporal, né? Você vai lá, pega um cepo de madeira, faz Ah, uma um cepo de cruz, madeira. faz uma cruz ali e crava o machado em direção ao tempo ruim que tá vindo. E isso vai abrir o tempo. Uhum. E a minha avó jura de pé junto que isso funciona. Minha mãe fala assim, não, mas eu já vi ela fazer e funciona. E ele pode citar várias Meu- histórias, né? Exatamente. Tu já fez isso, cara? Nunca É uma fiz. curiosidade minha. Nunca fiz, Sobre cara. temporal. Tu já fez isso, Eu cara? vi muitas vezes a minha avó, temporal, começou relampaguejar, né? Começou relâmpago, tampar os espelhos. É isso Tampar até, os acho que até espelhos. hoje, cara. Ah, Isso tampa os aconteceu, acho que espelhos. lá em casa fazem isso. Cara,
Quem nunca, cara? Quando tava vindo temporal, vinha a mãe, vinha a avó, desesperada, assim, sabe? Tira tudo da tomada, vai queimar, tira tudo da tomada. Tu tinha que desligar tudo lá, da tomada. Exatamente. Ou quando... Lobisomem, época de quaresma. Cara, isso de tomada até lá em Pois casa, acho que hoje ainda acontece, cara. Não, desligar cara, tudo. não tô dizendo bem que é comum. errado, sabe? Não tô dizendo que é errado. Sim, sim. Não tô julgando também. Mas digamos assim, eu sei que as tomadas de 3 pontos tem uma que é o fio terra que chama, né? Que é exatamente o que impede do equipamento queimar. Só que Em na tempo de realidade dos dias dela, aquilo ali É, era algo que... Algo cultivado. muitas vezes já vi acontecer, por exemplo. Só que quando tu entende o porquê do terceiro pino, tu sabe que o risco... que tipo, antigamente aconteceu e queimou um negócio importante. Então você ficou com isso de proteger o que tu tem ali, né? Foi assim, provavelmente foi uma pessoa que ouviu isso de alguém, acreditou, e pra ela é uma verdade. Porém, ela não foi atrás da verdade. Ela não foi construir a verdade Mas dela. essa poderia ser uma verdade nos dias dela. Exatamente. Só que deixou de ser agora por conta da evolução tecnológica. Exatamente. Isso é muito interessante, né? Da gente conseguir aprender, buscar conhecimento. Não tá com opinião formada ou fechada. Porque quando eu era criança eu tinha uma opinião. Agora eu tenho outra. Daqui uns dias pode vir o Pedroso e mudar minha opinião. Sim. E quando eu tô aberto a isso, a gente melhora a convivência. Mas, claro, não deixar perder as minhas virtudes, os meus valores. A gente não pode confundir isso, né? Eu vou mudar minha opinião, vou mudar minha vida, eu vou mudar meu... Sim. Então, a gente tem virtudes. Com certeza, de a valores. gente vem com virtudes e culturas Exatamente. de cada família. Não vai ter como eu simplesmente abdicar. Eu sou gaúcho, eu não vou conseguir abdicar de... Talvez o cara consiga, né? Mas é algo que tá enraizado em mim. O cara tá aberto a mudanças, né? Não Isso. ser uma pessoa limitada. É uma pessoa aprender com o tempo, ficando madura conforme o tempo vai passando, assim, aprendendo coisas diferentes, culturas diferentes e verdades diferentes, sabe? Aprimorar a verdade, Aprimorar. talvez. Igual a questão do terceiro pino, né? É uma verdade aprimorada. Para mim, a filosofia, ela é algo essencial para a gente descobrir o que é verdade. Mas o cara mais sábio é aquele que falou, só sei que nada sei. O pai da filosofia, Sócrates. Cara, Na hora que ele falou, só sei que nada sei, vamos se questionar sobre isso aí. O homem mais sábio é o homem que se reconhece um ser ignorante, Que ainda tem muito a aprender. que tem muito a aprender. Se é uma pessoa, assim, que acredita, vou citar o exemplo da tomada ali, que acredita que se não desligar o aparelho da tomada, vai queimar, e não ir de atrás, não pesquisar, não querer sair daquela bolha que ela tá ali, Vai continuar desligando cara, tudo. vai continuar desligando tudo. Talvez ela perca toda uma carne na geladeira porque ela foi lá e desligou. Com Então, certeza. é o cara saber aprender, né? Duvidar. Dúvida. Mas quando tu duvida, tu busca a verdade. Então, a dúvida ela é essencial na tua vida. Quando eu digo, até mesmo da religião, né? Rodrigo Silva escreveu um livro, O Ceticismo da Fé. Eu super indico para quem quiser ler. Ou existe um outro livro chamado Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu. Que simplesmente eles estão falando, tu precisa duvidar. E daí tu vai buscar a verdade. E aí, quando tu for buscar a verdade através da dúvida, tu vai achar uma verdade real. Não vai ser simplesmente uma mensagem no WhatsApp, um post no Facebook. Cara, esse negócio que nem a gente tava falando, né? Eu não acredito, mas também eu não falo que funciona, né? Eu fico naquela ali. Tipo, que nem o João falou, já testou? Eu nunca testei. Então, minha mãe fala, não, funciona, eu já vi funcionar. Mas um negócio que eu aposto, que os avós de vocês já tiraram lobisomem no soco. Ou já caçaram lobisomem. Cara, Nossa, essa aí Tu é que mora boa. no interior, meu amigo. quando o cara é pequeno, cara, é criança, o cara é muito inocente, velho. Eu tenho quase certeza que os velhos prevalecem. É algo que eu vou fazer também quando tiver meus netos. Com toda a certeza, cara. Isso Eu vou falar que já lutei com o lobisomem. E É o lobisomem. jurar de pé junto, Cara, cara. É o lobisomem do arvoredo que esse que é todo o mundo tem problema. medo. Todo Na minha mundo fala, família cara. tem muita coisa dessas histórias, muita coisa mesmo. Lobisomem. O meu pai, eu cresci ouvindo história do meu avô, né? Mas o meu pai, se eu for falar com ele hoje, ele jura de pé junto que lobisomem vinha bater dente pros cachorros. O que é bater dentro? Ele chegava e começava a bater os dentes, assim, fazer barulho, pra atiçar os cachorros pra correr atrás deles.
O meu pai jura de pé junto que ele era, tipo, tinha seus 15, 16 anos. Ele estava em casa, daí começava os cachorros a fazer tendel, né? E daí eles iam ver uns cachorrão, uns cachorros maiores, assim, batendo dentro pros cachorros. Isso são cultura, né, E o cara? meu pai jura de pé junto. Se eu for falar assim, ele fala, não, eu juro que Que nem que uma isso das acontecia. culturas que a gente tem hoje, né? Talvez eu vá falar pro meu filho, igual o João falou que vai falar do lobisomem. Talvez eu vá falar pro meu filho, se tu engolir chiclete, tu vai embolar as tripas. Isso era algo que falava pra mim quando criança e eu não engolia chiclete por causa disso. Hoje eu sei que não é verdade. Mas mesmo assim eu evito. Porque é algo que tá... Algo que o cara foi aprendendo desde pequeno. Não embola tuas tripas. Não é como se fosse enrolar todo aquele chiclete nas tuas tripas. Cara, agora Só que vindo nesse assunto... Eu tiro o chiclete da boca e boto no lixo. Sei. Cara, hoje, antes de sair de casa agora, eu cheguei assim pra mãe, né, e falei assim, bah, mãe, a gente vai falar sobre esse assunto e tal, né? Daí eu lembrei desse negócio de lobisomem e tal, que o pai sempre conta. Aí eu falei assim, tu tem alguma simpatia, assim, uma coisa assim que você sabe, assim, que o pessoal fala? Daí ela falou assim, não, uma que acho que a mãe da minha avó sempre falava que funcionava, que é pra berruga, uma simpatia pra berruga, pra cair berruga. Pô, tu tem uma berruga ali, aí tu quer que caia, né? Olha só, eu morri de rir quando eu vi isso. É pegar sal, tu tá com o teu fogão a lenha ali com fogo, tu pega sal e joga no fogo e sai correndo. Ah, E quando tu joga o sal, ele vai fazer um barulho, né? Vai dar uns estalos ali, né? E tu não pode ouvir os estalos. Se tu não ouvir, cai a mas berruga. tem que largar em perna, então. É, tu joga o sal no fogo e sai correndo. Aí eu fiquei imaginando. Pedro testando. Eu fiquei imaginando isso. Cara, me deixa te perguntar, cara. Tu já testou? Não testei. Ah, cara, vá. Mas se eu tivesse, eu ia testar. Cara, o que eu fiquei pensando assim é, o que faz uma pessoa fazer isso? Em que ponto a pessoa pensou assim, eu vou fazer esse teste, vou jogar sal no fogo e sair correndo pra ver se... É um negócio Ela que... decidiu sair do segundo nível e buscar o terceiro nível, talvez. Talvez não seja uma realidade, né? Aham. Talvez o avô dela falou pra ela, ela não testou e contou pra tua mãe, e tu não testou, tu não sabe se é verdade ou não, e tu conta pro teu filho. Exatamente. Exatamente, né? Aí daí vai ver o teu filho ali com berruga. Eu falo, não, Vai testa ver, isso aqui, meu, filho. meu, Testa joga, aqui. joga sal no fogo ali e vira em perna. Cara, precisa falar sobre verdade, né? Sobre o que sabemos é real. Hoje em dia, internet, informação. Quanta informação falsa a gente não cai, né? Tá tudo mais fácil, né? A gente tá saindo de uma parte de mitos, que a gente pode talvez saber, não é real isso, tipo, isso não é real, Sim. pra uma parte que eu facilmente posso cair num golpe. Poucos dias atrás, o Pix, por exemplo, com toda aquela informação de partido pra cá, partido pra lá, se tu me mandar 3 mil reais agora, tu não vai precisar pagar uma multa de 2 mil porque tu não declarou pra Receita Federal. E, ó, eu citando por mim, nunca fui muito a fundo na Receita Federal porque eu ganho pouco, então pra mim não vou precisar declarar, né? Então, o cara é um pouco derrapado, né? Então, a minha desinformação poderia me levar a cair num golpe. Isso é algo até difícil, cara, falar, né? Porque eu, na minha ignorância, posso me levar a cair num golpe. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal é que o ser humano é muito manipulável. Muito, claro. É muito E fácil sabe o de que tu que é manipular pior? alguém, É cara. a mentira misturada com verdade. Esse é o pior veneno. Se for voltar pra religião, né? Por exemplo. Diabo, Satanás e Deus. Satanás consegue enganar tanta gente. Já pensou se Satanás ele fosse tão explosivo, ou fosse tão descarado, chegasse pra ti e falasse, vai lá, aposta todo o teu dinheiro. Ou sei lá, vai lá e sai com tantas mulheres, trai tua esposa, de uma forma tão clara, tipo, tão clara. Tu facilmente fala, não, Tu não ia fazer. isso é errado. É. Mas no momento que ele mistura com um pouco de verdade, ou te dá um pouco daquela tua... um pouco de Confiança? confiança, ou quando a gente fala em questão de hormônios, né? Serotonina, mistura um pouco, tu fica, eu posso ganhar dinheiro, eu vi tanta gente ganhando dinheiro, eu posso ganhar dinheiro. Imagina a tua vida se tu ganhasse aquele dinheiro ali. Então, Cara, Homem, não haveria aquela Satanás, vozinha não no haveria ouvido ali, Satanás né? e Deus, tenho por experiência própria. não haveria tentação, porque Satanás seria tão descarado que as pessoas perceberiam, é Satanás. Mas não, Satanás ele é astuto e ele se mistura com verdade, um pouquinho de mentira. Uma das coisas que tenho como experiência, cara, em relação de aposta. Esse dia eu tava vendo, assim, uma pessoa tá envolvida nesse esquema de aposta, criando o site. Ela vai lá, publica fotos de pessoas, prints de grandes prêmios, publica no Instagram
coloca o link dele e fala assim, hoje eu ganhei, hoje eu faturei. Nossa, eu já vi muito isso, Sabe? cara. E chega a ser um negócio estranho do cara entrar na internet, né, cara? Com É. certeza, cara. Aí, tipo assim, se a pessoa não se questiona se aquilo ali é verdade ou não, a pessoa vai acabar acreditando que a pessoa ganhou muito dinheiro através daquele link, vai lá, clica e acaba apostando. Se eu também posso, dinheiro fácil, eu quero. Não, Eu se quero. o cara ali ganha, e eu, a pessoa movida através da própria ignorância, eu, como uma pessoa melhor que aquele cara ali, aquele pé rapado que ganhou muito dinheiro, eu também consigo, cara. Aí, movido através disso, não busca entender como é que funciona, não busca entender o site, não busca. Só clica no link, vai ali, se cadastra. E é rápido. E é rápido Você e age fácil. sem pensar, né? Esse que é o problema. Age sem pensar e sem se questionar. É. Vai lá e faz o quê? Aposta. Aposta tudo. E aposta, cara, é um negócio fudido, cara. É um negócio fudido. A gente vive Destrói num a mundo, cabeça. acho que onde as apostas tá muito... Principalmente hoje em dia. Né? Nessa atualidade Quando tu tem falou, muito questão de aposta. Quando o João falou ali, é muito rápido de entrar, não dá tempo nem de tu pensar. Se a gente for pensar sobre como as coisas chegam pra nós, tudo é feito de uma forma milimetricamente pra tentar te manipular. Pra te apostar é muito fácil. Tu entrar e se cadastrar e apostar e fazer o Pix. É um clique, Por que né? que é isso? Porque se tu pensar demais, tu vai perceber que tu tá cometendo um erro. Só que agora quando tu vai assinar um contrato, cara, às vezes o contrato tem umas 4 páginas, 5 páginas, que tu não vai ler tudo, tu vai ficar cansado. Então tu pode cair num golpe, tu foi manipular talvez a cair num golpe, porque tu ia ter que ler demais. Com Imagina, certeza. eu tava pensando agora. Aí, tu não busca a verdade daquele contrato, tu acaba acreditando que a pessoa falava assim, não, é só um contratinho ali pra tu pagar tantos por mês, né? Que no que? Tu acaba atrasando e daí tem um juros lá que vai lá e te pega de jeito, Cara, Sim. ó, né? eu vou... E daí tu se atola e daí fode a tua vida porque tu não quis ler o contrato. Olha, eu tô devendo pra uma faculdade EAD. Tô devendo uma faculdade EAD por, de fato, preguiça de ler, sabe? Preguiça minha de ler, mas com certeza essa faculdade EAD ela é culpada porque ela poderia talvez otimizar as informações e deixar claro. Simplesmente de eu entrar ali no negócio, aceitar um termo de LGPD, de Lei de Proteção de Dados, Uhum. só que nisso tudo estava mascarado de que no momento que eu aceitasse aquele termo para entrar no portal ali deles, eu já teria que começar a pagar. Eu só estava querendo ir atrás de informação sobre a graduação de logística. Só que eu fui tão atrás, fui passando pelos passo a passo deles, que Aceitou eu os acabei termos. aceitando os termos. Agora tá tipo caindo dívida no meu negócio. Direto. A questão da aposta ali que o João falou, eu fiquei pensando assim, imagina se fosse igual antigamente. Pô, ali o site da aposta. Mas para mim colocar o dinheiro não tem Pix, não existe Pix. Eu tenho que ir lá na lotérica, fazer a transferência do dinheiro, esperar cair, chegar não. 3 dias para daí cair o dinheiro. Ia dar muito tempo de eu pensar se isso realmente pior que daria vale a tempo de pena. pensar. Exatamente. Cara, Tu que corre longa distância, tu já deve ter pensado fosse- tanta coisa. se fosse o meu caso, cara, eu não sairia de casa nem a pau. Exatamente, Exatamente. cara. Eu pensei a Debaixo de mesma um coisa. sol, cara. Debaixo de um sol, A cara, ir lá. praticidade. Pra talvez ganhar um dinheiro. Isso tem muita vontade, cara. É uma faca de dois, é uma lâmina de 2 gumes, né? Uma espada de 2 gumes. A internet ou a agilidade da gente adquirir informação. Essa agilidade. De uma forma eu acho muito bom, Claro. só que de outra forma também pode ser muito prejudicial. Né? A Porque facilidade das coisas. se a pessoa não busca a verdade, não busca se questionar, criar uma confiança ali para desenvolver o saber, Igual o exemplo de vida que eu dei antes, né? Com eu fui certeza. atrás de conhecimento para ver se eu tava indo para um caminho que eu levo como verdade, ou que é a verdade para mim, ou não. com certeza. Isso aí acaba sendo a faca de 2 gumes. Se a gente fosse dar uma dica, né? Como eu saber o que é verdade e o que não é? Cara, busca, gasta tempo ali. Vai atrás de conhecimento, vai atrás de casos que aconteceram. Vai atrás que tu vai saber. Eu tenho pra mim, eu até anotei isso aqui no meu bloco de notas, que as pessoas que estão condenadas a olhar o mundo de apenas uma perspectiva dentro da bolha e tomando decisões na sombra, se baseando na sombra, como verdade absoluta, sem se questionar, essa pessoa tá fadada a se fuder. Tá fadado ao fracasso, né? Tá fadada ao fracasso, cara. Ou Vai se dar mal. a mediocridade, né? Eu vou viver uma vida medíocre aqui porque talvez esteja fácil para mim conseguir.
Talvez a minha, Tá confortável, né? a minha realidade facilita de eu ser um empresário. Mas eu sou tão medíocre que eu não vou nem querer ir pesquisar um pouco. Talvez a minha cidade seja muito propícia a eu abrir uma empresa. Um exemplo, uma empresa que eu trabalhava, a dobra de malha para fazer. A dobra de malha tinha que ir para Sapucaia porque não tinha na cidade. Aham. Talvez se eu soubesse ou tivesse essa questão de ir além e pesquisar, saber se eu poderia fazer ou não, eu teria aberto uma pequena empresa com dobradeiras e eu poderia ganhar muito dinheiro desses caras, porque eles iam preferir dobrar comigo na cidade para não vir do que Uhum. mandar para Sapucaia para dobrar. Não, com toda razão. Mas assim, fazer uma pergunta aqui pra vou esclarecer assim o jogo. Como vocês poderiam dizer pra alguém dar algum incentivo, ajudar ela a descobrir a verdade? Sugestões pra descobrir a verdade, pra poder escapar, sabe? Tipo, poder sair da caverna, poder sair da bolha. Acho que foi o que eu falei antes, né, cara? Vai atrás de conhecimento. Atrás Se de inquieta, duvide. Pesquise. Pesquise, Pesquise. duvide. Por mais que seja uma pessoa que tu confia, que tá te trazendo aquilo, tu tem que pesquisar, tu tem que ter mais informação do assunto para antes tu agir, né? Eu acho que não tem um jeito fácil. Não existe, faz isso que vai dar certo. É pesquisar e mesmo pesquisando, tu pode cair numa furada, né? Para gerar menos atrito hoje entre as pessoas, né? Era ser aberta a escutar a opinião, ser aberta a perspectivas, saber que tua opinião ela pode mudar. A pessoa, às vezes as pessoas elas são tão orgulhosas ou egoístas, arrogantes, que elas pensam que a minha opinião é minha opinião e eu não vou mudar ela. Ela não pode simplesmente dar uma recuada e falar, cara, pensando melhor, eu tô errado. No caso, seja mais mente aberta, né? Mais mente aberta, exatamente. Não se limite. É. A minha sugestão é assim, não se limite, busque conhecimento, busque se questionar, busque a filosofia. A filosofia é o ato de se questionar e você tem que pensar sobre o próprio pensamento, sabe? Que é isso aí que vai fazer você talvez alcançar a verdade absoluta, a sua verdade absoluta, porque a verdade é algo muito abstrato. Uma das coisas que eu diria, né? Igual tu falou, ser mente aberta, né? Mas eu ir atrás de saber se aquela coisa é verdade ou não. Eu posso simplesmente saber, não é verdade, esse não é o caminho que eu quero. É verdade, esse é o caminho que eu quero. Sim. Então, mesmo se você tem algo tão absurdo, sabe? Tipo, algo tão absurdo que você pensa, isso aqui não é minha realidade, isso aqui é fora do meu contexto. Tenta pelo menos se aprofundar um pouco pra te saber o quão errado aquilo é ou o quão certo aquilo é. Assim, uma das coisas. Nunca vou me interessar pelo... Igual antes eu citei, né? Nunca vou me interessar pela parte ali de... Nunca vou me interessar pela parte da macumba, por exemplo. Não é ataque nada do tipo. Nunca vou me interessar pela parte espírita. Mas talvez valha a pena eu saber o que é. Entendeu? Se eu posso simplesmente... Não, pra mim isso é errado. Ou... que nem a gente tá conversando, né, sobre o assunto, tu sabe dizer o que é, né? Então... Igual eu falei, quando eu cheguei na minha verdade absoluta da parte de religião, cristianismo e tudo mais, eu tive que saber o que se tratava os outros pra mim saber que não, essa é a minha verdade. Eu vou citar uma experiência que aconteceu comigo, que assim foi algo que sim que me fez eu mudar. Que foi o quê? Eu tava trabalhando, tava no meu quarto de hora, lá no posto médico. Chegou um cara de idade, um velho. Pode falar, EVzão tirando serviço no quartel. EVzão, tirando serviço no quartel. Tava Chegou um trabalhando. velho. Propaganda é foda. Chegou um velho, né? Cara, caminho tutor, assim, sabe? Eu falei, puta merda, ele vai vir falar comigo. Bah, eu sei que história que Vai é. vir falar comigo. Eu sei que história que é. Eu acabei, tipo, puxando, conversando com ele, assim, sabe? Mas ele acabou, assim, que falando por bem ou por mal, ele mudou minha perspectiva sobre tudo. Foi ele, assim, que me ensinou... Me ensinou não, que fez eu começar a me questionar, começar a ver que eu era um cara muito limitado. Ele veio falar comigo sobre remédio, cara. Que ele aprendeu, desde novo, que tudo que ele vê na vida, ele tem que ler. Leia. Tudo. Um exemplo prático. Tu vai no hospital, tu consulta com o médico vai lá e te dá um remédio. Se tu tomar isso, tu vai melhorar. Mas assim, tu vai tomar o ibuprofeno. Tu vai tomar o ibuprofeno, tu não sabe se talvez ele tenha uma substância que você é alérgico. Sim. Ou não, sabe? Não sabe o que é a composição dele, né? A composição dele. E assim, tu vai ler a bula, cara. O ibuprofeno ele pode te ajudar naquela determinada dor. Porém,
pode trazer muitos problemas no futuro, sabe? Ou seja, ele deu assim, leia. E ele falou pra mim assim, sabe por que eu tô te falando isso? Eu perguntei o porquê. Dele, eu sei que se você aprender isso, você vai levar isso aí pra vida inteira. Ele falou pra mim. Você tá um Cara, e exemplo. querendo ou não, eu me lembro disso aí até hoje, cara. No momento assim que eu pego algum remédio, alguma coisa assim, E tu eu vai procuro além. ler, eu procuro me informar. Eu posso melhorar daquela dor de cabeça ali, mas talvez vai me dar uma cãibra, talvez vai me deixar mal, talvez vai Insônia. me dar insônia, Sim, vai me dar sono, vai citando um me... exemplo, né? sabe? Eu tô tomando um remédio, é ciclobenzaprina. Ele é um relaxante muscular por conta de umas dores muito fortes que eu tô sentindo na lombar. É um relaxante muscular potente, sabe? Fortão. E eu sinto muito sono. Então Pois eu é. tava dormindo o dia inteiro, basicamente. Uhum. Essa era o colateral dele. Ele dava muito sono. Não é que eu tava tomando o remédio errado. Eu só tava tomando na hora errada. Esse é um remédio que eu devo tomar de noite. Uhum. Então- Pouco antes de dormir. Um pouco antes de dormir. Que ele vai me acalmar das dores, vai me ajudar e vai me fazer dormir. Então, durante o dia eu tomo outro remédio para as dores. Claro, vai ter algum colateral, né? Tudo que é químico hoje Tem ajuda o numa colateral. coisa e prejudica outra. Tu que trabalha na parte de farmácia do quartel lá com o Tenente Fiuza, que deve falar muito sobre isso, né? Cara, e o cara é bom, cara. Eu tenho também um conhecido, o Giovanni, que é farmacêutico, trabalha nessa parte natural. Quando ele trabalha na parte natural, ele aponta várias coisas que são úteis para a saúde e não tem colaterais, né? Mas quando a gente vai para a parte da farmacêutica absolutamente química, Não tem como não ter colateral, né? Até então, dessa questão de remédio, cara, se o pessoal tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre remédio, como é que funciona, quais que são os colaterais, o Tenente Fiuza, ele se voluntariou para participar do episódio, para conversar sobre ele. Eu Se acho o pessoal quiser uma entrevista, que nós entrevistamos ele, nós podemos trazer ele como convidado, claro, se ele aceitar, né? E talvez, se o senhor esteja vendo, Tenente, e queira vir, já está convidado. isso que é o que a gente vai tentar agora, né? A gente tá se organizando para tentar fazer isso logo. Porque eu acho que a nossa perspectiva, ela não é tão... A gente é como se fosse estrelas, né? Estrelas. Eu conheço algumas coisas, eu conheço as outras. Um pouquinho Só de que cada o que coisa. faz ser uma constelação, quando elas são ligadas. Quando elas são ligadas, eu chamo de inteligência. Quando os pontos se ligam, ela forma uma constelação. Então, eu conheço várias coisas, eu posso falar... Daqui a pouco eu vou falar sobre o efeito Mandela. Eu tenho um conhecimento sobre isso. Mas talvez venha alguém... Nós falamos sobre filosofia, né? Talvez venha alguém que seja super especialista. Eu falei sobre religião. Eu tenho conhecimento sobre religião. Mas se eu talvez trazer um cara que cursou teologia, que viajou para outros lugares... O foco daquela pessoa é naquele assunto, Então né? ela é inteligente daquela área. A gente citou sobre remédio agora, bem por cima. Eu falei o nome de um remédio, nem sei se eu falei certo. Uhum. Mas trazer, por exemplo, o cara que é farmacêutico, ele tem uma domina, capacidade melhor para falar sobre isso. E eu acho que é isso que a gente vai tentar fazer agora para os próximos episódios. né? Trazer convidados, né? Então, É o próximo objetivo nosso aí. Porque, além das nossas pinceladas nos assuntos, trazer alguém que se aprofunde mais nisso, né? Eu falei né, sobre o efeito Mandela, né? Só falar isso porque ela tem a ver com o tema de hoje, né? Não, eu até ia te perguntar, Adão. Eu não conheço o que é esse efeito Mandela que tu comentou, cara. eu Aí, já assim, ouvi eu falar, já tô- mas Tu pode me falar. Eu lembro que eu perguntei no WhatsApp, né? Eu não vou acreditar em você. Eu perguntei no Eu WhatsApp. vou buscar a verdade. Então tá, vai buscar Eu vou a buscar a verdade. verdade. Agora é meu momento de buscar a verdade. Então, ó, Eu não vou acreditar em ti, tá? Por mais da nossa amizade com você, eu não vou duvida, acreditar em ti. duvida. Esse é o conselho que eu dou. Duvida de mim. Duvida de mim. Duvide dos seus amigos também. Duvide de tudo que eu falei agora e vá principalmente buscar. do João Batista, duvido. Assim, ó. Eu tenho certeza que vocês devem ter amigos, assim, que se deixar, vai se prevalecer, vai mentir pra cima de você. Vai. Assim, vai mentir e você vai acreditar. E eu conheço muitas pessoas assim. Ai, né, João? Vai ter Falando cara que em vai mentiroso, pagar. né? Vai ter cara que vai pagar de granjeiro em festa, né? Vai. Ah, Tem assim. não era pra falar isso. Tem pessoas. Não, a Você minha perdeu vida. no assunto. Eu vou deixar essa parte da minha vida de fora do podcast. Tá bom, mas, tá ó, bom. Tá bom? Sobre o efeito Mandela. Tem pessoas que não podem ouvir. Eu comentei no Tem WhatsApp, né, João? pessoas que não podem Eu ouvir. perguntei no grupo, né? No grupo do podcast ali, eu perguntei. Uma perguntinha pra vocês. O João me respondeu, o Pedro não respondeu, acho que não tinha internet lá na aldeia dele. Na aldeia dele. Mas. É o seguinte, eu perguntei, João, eu tenho um personagem dos filmes de terror, acho que é A Hora do Pesadelo, Fred Krueger. Qual que é a cor Ah, eu vi isso. Do suéter. do suéter que ele usa? O João, prontamente, ele falou, ele é vermelho
com listras Preta. pretas. Eu pensei a mesma coisa depois que eu li a mensagem. Só que não. Ele é vermelho com listras verdes. Só que a gente tem o efeito Mandela, ele é basicamente isso. Coisas que acontecem que... Ó, o Pikachu, por exemplo. O Pikachu, muitas pessoas acreditam que na cauda do Pikachu tem uma... é preta. Só que não, ela é toda amarela, por exemplo. Eu jurava que era preto até agora. Porque Eu não me lembro, cara. Agora eu são não me lembro. acontecimentos que não são reais, só que uma grande massa acredita que é. Por que o efeito Mandela? Porque Nelson Mandela, não sei se vocês conhecem o Nelson Mandela, mas acredita-se que ele morreu em 1980, se eu não me engano. Só que não. Em 1980 ele estava preso. Ele morreu em 2013. Só que muitas pessoas acreditam que ele morreu na década de 80, 90. Só que não, ele morreu em 2013. Então, Sim. é alguma informação que passa a ser realidade por conta de uma massa que acredita naquilo. Então o efeito Mandela seria eu acreditar em algo que não é verdade e que Sim. muita gente acredita. Mas pra mim é uma verdade, que nem pro João. Pra ti era uma verdade, que era vermelho com um preto. Não, com certeza. Tipo, Mas é que muitas pessoas acreditam que é esse fato. Vários filmes têm flashes que a gente passa a acreditar que seja uma verdade. Só que isso não é uma realidade. Esse não, é a verdade de outras pessoas não pode ser não condizente com a realidade, né? Isso. Eu vi um vídeo, cara, no TikTok, que fizeram um experimento. De um cara que entrou no elevador. No elevador, assim, ele foi pro canto, tinha 6 capacetes. Ah, esses vídeos Um são do muito lado do outro, engraçados. cara. Aí ele tava ali, entrou no elevador, foi o puto, de boa. Do nada entrou uma pessoa, pegou um capacete e botou. Do nada chegou outra pessoa, assim, pegou o capacete e colocou também. Aí tinha 2 pessoas no elevador com a capacete, e ele lá parado olhando, assim, apavorado, já, sabe? Aí entrou outra pessoa, pegou o capacete e colocou, sabe? Mas isso aí era um experimento que estavam fazendo para calcular o efeito manada, que fala, que é encarnerar outras Só pessoas. que interessante, por que ele não perguntou? Por que ele não perguntou? Ele Duvida, cara, duvida. viu, Por não quê? deu muito tempo, Não tem tempo. problema, né? Tu Não tem duvidar muito tempo, ele foi lá e botou o capacete, cara, também. Sabe? Ou seja, deu o efeito manada, que é o, acredito que dá pra relacionar com o efeito, Claro, acho que dá sim. efeito Mandela. Mas, assim, o importante é se questionar pra sair desse efeito manada, sabe? Que a filosofia, ela traz isso pra nós. Só não dá pra confundir uma coisa, desconfiança, né? Não posso desconfiar, talvez, da minha esposa, senão cria um relacionamento ruim. Não posso desconfiar dos meus amigos. Eu confio em vocês, confio nos meus amigos, sabe? Então, vocês me geram confianças pela convivência que a gente tem, Sim. entendeu? É diferente, né? Então, mas, se tu me trazer uma informação, é importante eu ter um... Cara, o João veio aqui e me falou sobre... Ah, ele é de um partido específico. Ele me falou sobre tal coisa. Antes de eu atacar ou criticar qualquer coisa do tipo, por que eu não vou saber primeiro antes? Vou dar uma pesquisadinha. E também é aquele Tem negócio que que a gente sempre saber. fala, né? De ver o ponto de vista daquela pessoa também, né? eu... Sempre tem que levar, eu tenho isso pra mim e levo pra minha vida, sabe? Principalmente com pessoa mais velha, que tem mais experiência que eu, que vive mais que eu, que com certeza tem uma vida melhor, sabe? Não digo melhor, mas que tem muita experiência, sabe? A verdade daquela pessoa, que nem assim, não siga por esse caminho, que esse caminho é ruim, vai te levar por Conselhos, né? conselhos. Sempre escute os conselhos, porém, busque se questionar, sabe? Por que foi me dado esse conselho? Por que, talvez? ele fez isso que eu não posso fazer? Mas assim, Muitas pessoas dão conselho, né? Mas talvez elas não deem coisas que aconteceram na vida dela para ela dar esse conselho. Algo seja interessante. Ah, me dá o conselho de... Conselho, né? O básico de hoje em dia. Não usa droga. Isso é algo que a gente sabe que não usa droga. Mas, por exemplo, meu pai chega, filho, não usa droga. Mas daí ele só fala isso. sim. Por quê? Por quê? Por Mas quê? se ele chega, filho, não usa droga. E ele conta talvez de uma experiência que ele teve, ou com um amigo dele passou, ou de alguém que perdeu tal coisa, talvez aquilo Os efeitos, né? ele Com certeza. inculque muito mais na minha cabeça, né? Com toda razão. Então, experiências. É experiência. Busque se questionar. Assim, como sabemos que é a verdade que sabemos, eu, para ajudar, assim, auxiliar, é pensar sobre o pensamento, busque conhecer, busque o saber, e sempre leia e pesquise antes qualquer coisa que você vai fazer. É interessante. É. E pensar sobre o pensamento vem dos mesmos criadores de naturalidade, né? É, né?
Esse cara Eu vou dar esse exemplo. Esse é um cara. grande filósofo que eu carrego na minha vida. é um cara que eu sempre penso nas frases dele, né? No nosso primeiro podcast. Vou dar esse exemplo. Vai lá, Ju. Eu acabei me emocionando e falando... Eu levei como verdade, cara. Maturalidade. Eu- Falei eu- maturalidade. Tu falou com Mas eu- tanta convicção que pra mim era uma verdade. Falei Tu com falou uma convicção, palavra Quando bem ele falada. falou Falei- isso, eu fiquei pensando assim, Falei porque, não vou assim, criticar porque eu acho que existe Se essa for palavra. errar, tem que errar com vontade. For fazer alguma coisa errada, cara, Errar erre com com convicção. vontade, erre com convicção, Eu tem acho que que, ser convicto, acho que pô. muita gente ainda acredita na naturalidade. É. Maturalidade. Eu fui pesquisar pra Eu, ver se enquanto eu tava... tava editando o vídeo, eu comecei Quando nós a pesquisar e encontramos- não achei nada sobre isso. Quando eu nós fiquei, se ué, encontramos pra editar o primeiro podcast, o Adão levantou essa questão. Pá, cara, eu escutei maturalidade, daí eu fiquei pensando se essa palavra existia ou não, E mas fui fiquei, atrás. mas fiquei com vergonha de Mas perguntar, de dar risada. até eu ir atrás pra mim Talvez- era verdade. pra mim também. Talvez o João falou uma palavra diferente ali, que ele conhece, não conhece, assim. Aí o Adão foi lá e pesquisou e descobriu que não existia. Mas tu falou com convicção. Mas daí eu dei risada. Manipulador, né? Aí eu dei risada. Muito Aí- que tem na sociedade. Aí depois chegou o Pedroso e falou: ah, cara, eu também na hora que eu escutei fiquei pensando se existia ou não. Se existiu ou não. Aí eu aproveitei que tava no computador, fui lá e pesquisei. Aí eu descobri que não existia, daí eu fui dar risada. Mas agora, ó, eu vou levantar a questão. Quem foi mais boca aberta de nós três? Fui eu que inventei a palavra ou foi vocês que foram É, pesquisar o que eu tinha O falado? pior é que Cara, até o momento de eu pesquisar, pra mim era uma verdade. é, Exatamente. Eu acreditava que na tua... era real. era real. Mas eu tinha dúvida. Mas a minha Por verdade, isso que me levou a pesquisar. Talvez se Senão, eu não pesquisasse, a eu minha- ia usar essa palavra. com certeza. Hoje, eu ia Já falar, tá- não, é que eu tenho uma naturalidade, ia né? estar eu tenho- falando errado até hoje. Mas assim, a minha verdade é que quem foi mais boca aberta foram vocês que pesquisaram uma palavra que eu tinha inventado na hora ali. E eu ia sair a minha verdade e eu não vou mudar. Eu fui inteligente de pesquisar. Porque eu poderia continuar. Nossa, É. com toda razão. Com toda Eu razão. seria boca aberta se eu não É, pesquisasse. eu acho que seria mais boca aberta se a gente continuasse, começasse a usar isso no Ali nosso eu acho que vocabulário. quebrou, sabe? Quebrou o Não, ciclo com de erro. certeza, que daí É. vocês deram risada de mim e tal. Mas assim, é só um pro momento final de do vídeo. descontração, né? encaminhando pro final do vídeo, eu tenho até algo anotado, que eu anotei, quando eu tava pesquisando para falar sobre esse tema. Que assim, no fundo, a verdade é difícil de alcançar, de forma absoluta. Podemos confiar em métodos, práticas, como observação, raciocínio lógico, verificação e crítica. Mas sempre a consciência de que o conhecimento pode ser parcial, temporário ou sujeito a revisões. Ou seja, sempre temos que ter essa consciência, esse pensamento que pode mudar. De que as coisas, como a tomada, né? A tomada, o Sempre terceiro pode piano mudar. da tomada. Foi uma evolução tecnológica. Sempre pode mudar. E assim, nunca questione a verdade do outro. Sabe? Aprenda com ela e pense de forma própria. E você tem que conhecer o outro, né? Porque talvez o outro ele esteja aberto a você explicar, ó, cara, tu tá vivendo uma mentira. Ó, Não, isso- Ou não talvez acuse seja o uma- outro. é, Isso ou nunca, talvez não seja uma aponte o dedo pro outro e pessoa- fale que ele tá errado. Porque talvez essa Me explica, pessoa pode ter... Por que essa verdade pra ti? É tua realidade, tuas perspectivas? Talvez o que tu viveu até agora te levou a acreditar nisso? Busque entender o lado. Conversar sem atacar. Construa confiança pra saber se é verdade ou não. E eu acho Construa. que num grupo de pessoas Busque, é pesquise e importante ter aprenda. alguém que converse, né? Que saiba conversar para Instigar, entender as né? pessoas. Porque senão a gente vai viver uma vida de falácias, de coisas que as pessoas vão falando e a gente vai acreditando, e a gente vai cair nesse erro consecutivamente. Vai ficar eternamente naquilo, né? E acaba não sendo a bolha. Não acaba não saindo da bolha. Acaba aí, não é. saindo do primeiro nível da caverna. É. Isso aí. Ou vivendo de manipulação. Agora, pra acabar o episódio, vocês têm alguma sugestão, algum livro pra ler, algo que possa transformar vidas? Acho que eu já falei no meio ali, o Ceticismo da Fé, Rodrigo Silva, até quem quiser acompanhar, esse cara é bem famoso. Da parte de religião, né, que se trata bastante disso. Cara, a minha única fala que eu tenho é busque informação. É, busca Independente, seja em livro, seja na internet, busque saber mais antes de acreditar em algo. Duvide, né? Né? Duvide. A minha fala é: leia livros, aprenda, se pergunte, duvide, questione e explode o like. É isso aí. Então, Isso aí. Fechou. Até Foi isso. o próximo vídeo. E até é mais. isso. foi.